eu sou a Teresa, tenho 44 anos e, como acabaram de dizer, sou missionária Verbum Dei. Missionária? Isso ainda existe? Foi a pergunta que me fez uma rapariga que ia sentada ao meu lado num voo para Roma. E eu disse-lhe, sim, claro. Ela, achei que isso era só do tempo dos descobrimentos. E eu, não, também é de agora. Então, para que fique claro para todos, os missionários existem. Eu sou um exemplar dessa espécie rara. E hoje quero falar-vos de uma coisa muito interessante. Talvez vocês não tivessem nascido no ano de 1997, mas o lema do turismo de Portugal nesse ano foi este: vá para fora, cá dentro. Foi um lema no qual eu me revi muito. E hoje gostava de vos falar de um lugar, cá dentro, muito desconhecido pela maioria de vocês, que se chama As Pedras Parideiras. Eu sou da Aroca, é da minha terra, Serra da Freita, e temos um fenómeno geológico raro a acontecer aqui. Há pequenas rochas a brotar de uma rocha-mãe granítica. Por isso, chamam-se parideiras. É incrível pensar como é que uma rocha, uma pedra, uma coisa fria, que é uma seca, tem este potencial gerador dentro dela. De dentro dela saem coisas, sai vida, sai algo para o exterior, coisas visíveis que tornam muito mais belo aquilo que no início parecia sem beleza. Mas gostava de vos falar ainda de um outro lugar, muito parecido ao primeiro, este ainda mais perto. Aqui ao lado. Aqui do lado de dentro de ti. Chama-se interioridade. E neste lugar também há coisas a brotarem. Sentimentos, pensamentos, emoções, memórias, desejos. Tudo isto emerge de dentro de ti, de um corpo-mãe chamado tu. Já pensaste no poder incrível gerador que está no teu interior? E se calhar às vezes nós sentimos essa pedra fria, pesada, sem graça, achamos que não temos nada para dar ao mundo. Estás enganado. Tens um grande potencial dentro de ti e tu serás uma atração em Aroca e em qualquer lugar do mundo. Sim, a interioridade é a mais bela paisagem que podemos contemplar. É o lugar mais belo do mundo. Eu, quando vi este filme, O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, houve uma cena que me impactou muito. O menino olha o seu reflexo na água e diz isto: não é estranho? Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro. É estranho. É estranho vivermos num mundo que valoriza muito a imagem, o exterior, o sucesso, a aparência. Mas e o interior? Por que é que não o cuidamos também? Por que é que não levamos mais a sério estas perguntas que fomos ouvindo hoje? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Já paraste para pensar que enquanto estamos constantemente conectados com o mundo exterior, através das redes, dos nossos estudos, dos amigos, raramente nos conectamos com o nosso mundo interior? Dizem os estudos que um jovem nascido hoje, quando tiver 60 anos, em média passou 15 anos a olhar para o ecrã. 15 anos a olhar para fora. Precisamos de começar a olhar talvez um bocadinho mais para dentro, a mergulhar dentro de nós. E o que é a interioridade? É este espaço onde nós conectamos com a nossa essência, com a nossa verdade mais profunda, onde nós nos conhecemos verdadeiramente, onde conhecemos os nossos medos, os nossos desejos, também as nossas feridas, as nossas alegrias, as nossas crenças.
A grande crise da modernidade não é só uma crise económica, não é só uma crise política, é uma crise de interioridade. Nós vamos nos transportes e vemos as pessoas absorvidas em si, mas não sei se estão em contacto consigo verdadeiramente. Vivemos numa espécie de nevoeiro que não nos deixa ver o caminho, não nos deixa perceber quem somos realmente. Há sinais que detectam a falta de interioridade. E trago-vos 4 que acho que são mesmo muito importantes. O primeiro, a ansiedade constante. Esta falta de foco, falta-nos algo. Depois, o medo do silêncio. Esta necessidade que temos de nos distrairmos permanentemente, de nos atafolharmos de coisas. Depois, a indecisão. Esta dificuldade de escolhermos, de tomarmos uma decisão, porque não sabemos bem o que queremos. E por último, uma coisa que nos acontece frequentemente, ficamos obcecados com o eu. Quando ficamos vazios por dentro, enchemo-nos de nós. O que é que nós perdemos quando perdemos a interioridade? Perdemos, em primeiro lugar, a paz, porque nos invade este desassossego, este não termos tempo para processar as nossas emoções. Depois perdemos-nos a nós. Começamos a viver muito para corresponder àquilo que se espera de nós, os outros, para ficarmos bem vistos, para sermos aceites. E este desajuste entre aquilo que se espera de nós e aquilo que eu verdadeiramente sou, isto rompe-nos, fragmenta-nos. E depois perdemos o sentido. Corremos atrás da felicidade e parece que nada nos enche. Estamos sempre à espera que aquele curso, aquela pessoa, aquela relação, aquela viagem nos deem aquela sensação de bem-estar que tanto desejamos. Mas o que procuramos não está aí, está dentro. Trago uma boa notícia, é que a interioridade pode ser treinada. Podemos ir ao ginásio, podemos começar a pouco e pouco a conviver melhor com este espaço dentro de nós. E trago-vos 4 boas práticas para desenvolvermos a nossa interioridade. A primeira delas, o silêncio e a solidão saudável. O silêncio é uma coisa que nos custa imenso, porque quando estamos em silêncio, saem aquelas coisas que não têm oportunidade de sair na pressa. Saem os nossos ruídos interiores, saem os nossos medos, aquelas coisas que não temos resolvidas no nosso coração. Isso dá-nos medo, temos medo desse encontro. Mas verdadeiramente não temos que ter medo, é o que nós somos. Está dentro de nós também essa escuridão, essa confusão e não faz mal, não nos faz mal. O exercício da presença plena. Por que é que nós corremos tanto? Corremos porque nos convencemos que só seremos pessoas suficientemente boas se fizermos muitas coisas e, preferencialmente, muito rapidamente. Mas isto é um engano. Precisamos de aprender a estar presentes. O presente é o melhor presente. E isto é difícil, eu falo por mim, conto-vos uma experiência minha. Eu, como missionária, tenho um privilégio muito grande. Todos os anos dedico um mês inteiro a fazer um retiro espiritual de silêncio. É verdade, um mês inteiro, todos os anos. É um luxo. E num desses retiros, dei por mim a correr aceleradamente, não sei para onde, a querer encher o meu dia do máximo de coisas possíveis. E estava em retiro. A certa altura fui caminhar, ia a caminhar a passo enérgico porque queria chegar, tomar banho e ir a seguir fazer outra coisa. E no meio do caminho desapertou-se-me o atacador. Eu parei, encostei à berma, pus o pé em cima de um muro baixinho e quando me inclinei do lado de trás do muro, ia um caracol a avançar muito lentamente. E esse encontro para mim foi avassalador.
Foi como se aquele caracol me gritasse: Teresa, onde é que vais com tanta pressa? Onde é que vamos com tanta pressa? Para, abranda, saboreia. Terceira prática, aprofundar perguntas essenciais. Dentro de nós há perguntas à nossa espera. Em que é que eu acredito? Onde é que eu vou querer gastar a minha vida? O que é que eu quero? Termos a coragem de nos querermos conhecer verdadeiramente e não nos darmos respostas superficiais pela rama. Por último, cultivar o meu jardim interior. Cultiva a tua inteligência emocional. Nós hoje padecemos de uma grande iliteracia do ponto de vista da interioridade. Não temos vocabulário, não temos linguagem, não temos uma gramática para nos dizermos, para dizer aquilo que nos acontece por dentro. Mas podemos cultivá-la. Aprende, põe atenção naquilo que acontece dentro de ti. Faz-te perguntas. O que é que eu estou a experimentar? Estou cansado? Estou irritado? O meu corpo o que é que diz? O que é que eu estou a sentir? Sim, nós muitas vezes reprimimos os nossos sentimentos porque achamos que eles não são dignos de ser vistos, mas sabemos que aquilo que se reprime, tarde ou pronto, ou cedo, rebenta, explode. Não, dá espaço aos teus sentimentos, deixa que se expressem. Eles vão te ensinar, vão te dizer quem tu és, vão te humanizar. E a verdade é que também quem cultiva a interioridade aprende a distinguir qual é a emoção que está no comando da sua vida, como víamos no filme Divertidamente. Agora é a raiva, ok, já percebi, pronto, não faz mal, tem direito. E depois há outras formas de cultivarmos o nosso jardim interior. Rega-o com boas leituras, rega-o com boas conversas, vê bons filmes, vê boas séries. Não comas lixo. Nós comemos muito lixo e é um problema porque, na verdade, nós transformamo-nos naquilo que comemos. A exterioridade também impacta a minha interioridade e vice-versa. Pensa nas séries que tu vês, alimentam-te, tu revês-te nelas. No fim, com o que é que ficas? Elas geram-te serenidade, ansiedade? Porquê é que vejo o que vejo? Afinal, isto nem tem tanto assim a ver comigo. Porquê é que gasto aí o meu tempo? O teu tempo. Quem cultiva a interioridade ganha muito. Ganha mais autoconhecimento, ganha clareza sobre o que quer da vida, aprende a lidar melhor com as suas emoções, com as dificuldades, constrói relações mais autênticas porque se compreende melhor a si e melhor aos outros. Vive com mais inteireza. O que é por dentro é por fora. É muito mais livre. Impacta positivamente o mundo. Uma pessoa inteira, em qualquer lugar do mundo onde esteja, impacta positivamente. É uma força de bem para sempre. É uma inspiração para os outros. E a esse propósito eu queria terminar com um exemplo inspirador. O desta mulher, a Etty Hillesum, uma judia holandesa que morreu com 29 anos em Auschwitz. Esta mulher começa por ser alguém muito caótica. O seu interior era uma confusão. Mas a pouco e pouco ela foi se encontrando. E quando em plena guerra, na perseguição nazi, os amigos dela tentam convencê-la a passar à clandestinidade, a esconder-se, ela diz: não, eu quero partilhar o destino do meu povo. E ela vai se oferecer como voluntária para um campo de concentração. E antes de partir, quando está na sua casa em Amsterdão, ela escreve isto no seu diário. Quando uma pessoa leva uma vida interior rica, talvez nem haja assim tanta diferença entre estar fora ou dentro dos muros de um campo de concentração. Quando uma pessoa leva uma vida interior rica, talvez não haja assim tanta diferença entre estar fora ou dentro. E o incrível é que ela vai experimentar isto. Ela vai para o campo
E vai sentir que não há assim tanta diferença entre estar ali no meio da lama, no arame farpado, ou estar sentada na secretária dela, a olhar o seu jasmim. E a gente pergunta, como é que ela consegue? Se vocês forem ler o diário dela, vão perceber, ela consegue, porque ela cultivou a sua interioridade. E ela vai dizer uma coisa ainda mais incrível, ela vai dizer, é agora. É agora que eu vou viver com sentido. É agora que eu vou viver a vida que eu quero. Não é quando isto tudo acabar, quando a guerra terminar, quando este inferno desaparecer, então eu vou começar a viver o que eu quero. Não. Ela diz, é agora que eu vou cultivar 2 flores na latrina do campo. É agora que eu vou ler um poema do Rilke. É agora que eu vou rezar. É agora que eu vou servir. É agora. Não é num tempo ideal que nunca vai chegar. E tu? Vais ficar à espera do tempo ideal? É o teu tempo. Vais agarrá-lo? Obrigada.